Alô, Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Lud. Gente, a minha franja tá caótica porque eu lavei o cabelo agora há pouco, ela tá secando ainda, sabe? Então eu tava com bombe até agora, mas eu tirei porque eu tenho uma reunião daqui 10 minutos. Gente, olha o estado que tá meu quarto. Ai, esse vlog vai ser caótico. Este vlog é o vlog do desafio de julho. O tema de julho do nosso desafio que a gente tá fazendo, né, todos os meses, é ler um livro que se passa no inverno. E eu vou dar uma roubada, tá bom? Por que que eu vou roubar? Porque eu não tô a fim de ler nenhum livro que eu tenho aqui que se passa no inverno. Então eu vou pegar uma coisa com uma vibe invernal. Eu tenho vários livros que se passam no inverno, muita neve, muita coisa de inverno mesmo. Só que como eu falei, eu não tô a fim de ler nada disso. E eu tô numa fase... A maioria dos livros que eu tenho sobre inverno é romance. Eu estou vivendo a minha fase fantasia de novo, graças a Deus. Eu tô tão feliz que eu voltei pra esse momento Lud, Júlia, fantasia, sabe? Porque, tipo, eu tava precisando. E não tô a fim de ler nenhum livro que tenha romance, assim, muito romance. Tipo, que o foco seja romance. E eu falei, bom, vou pegar alguma coisa, então, que tenha a ver com a vibe inverno pra eu roubar, mas não roubar tanto. A minha ideia de livro com vibe inverno são livros mais pesados, aquela coisa mais sombria, sabe? Esse tipo de coisa. Eu não sei se vocês também acham isso, mas pra mim é assim que funciona. Normalmente fantasia pra mim é uma coisa mais inverno, fantasia política, traições, uma coisa mais inverno, porque pra mim uma coisa verão é tipo coisas leves, sorriso, felicidade, romance, sabe? No inverno é uma coisa mais triste, pesada, carregada, sombrio, depressão, esse tipo de coisa. Eu até pensei em ler Uma Vida Pequena, mas gente, aquele livro é muito grande, né? Sem condições. Enfim, e aí eu decidi que eu vou ler Prazeres Violentos. Tem alguma coisa a ver com o inverno? Eu não sei. Eu sei que é um reconto de Romeu e Julieta, que é uma história de romance, mas é uma coisa um pouco mais sombria, né? Tem toda aquela coisa de um toma o veneno, né? O outro também toma, uma coisa mais pesada. Só que é um reconto mais fantasioso. Eu sei que tem demônios, máfia, uma coisa mais assim, pesada. E pra mim tem uma vibe de inverno. E se não tiver, eu vou fingir que tem, entendeu? Porque eu não tô afim de ler outro livro, eu quero ler esse. Então, tive que enfiar ele em algum momento. E eu pensei, bom, vou só não fazer o desafio. Mas eu falei, vou mentir, né? Vou fingir. Enfim, esse discurso todo é pra dizer aqui também, gente, a gente não precisa ler o que a gente não tá afim, entendeu? Se você se comprometeu a ler uma coisa, mas chegou na hora, você também não tá afim de ler a coisa, tá tudo bem. Você pode ler em outro momento. Então eu posso ler em outro momento um livro de neve. Mas agora eu quero ler esse aqui, eu não sei porque, só me deu muita vontade de ler esse aqui, então é esse aqui que eu vou ler. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. Assim, essa leitura vai ser um pouco conturbada, porque eu vou localizar vocês no espaço-tempo, porque eu não tenho a menor ideia de quando esse vídeo vai pro ar, mas hoje é exatamente dia 24 de julho, segunda-feira. Eu estou vivendo coisas na minha vida, que são: amanhã eu vou pra São Paulo, amanhã de manhã eu vou pra São Paulo, porque tem show de 5 Seconds of Summer, do meu marido Luke Hemmings, pra eu assistir, então amanhã estarei em São Paulo, não vou ler nada. No final de semana, aí eu volto, eu vou fazer bate e volta, eu vou até de excursão, vou fazer esse bate e volta. No final de semana, eu não sei se eu vou na quinta, na sexta, ainda está a decidir. Eu vou pra Ribeirão Preto, que é onde meu namorado mora e onde eu vou morar em breve. É a primeira vez que eu falo disso, com certeza, porque eu tive essa resposta na segunda-feira passada. Então eu não sei se eu cheguei... Eu acho que eu cheguei a comentar, né, no vlog da MLI. O meu namorado vai ficar em Ribeirão por mais tempo do que o planejado, né, porque ele passou no mestrado, então ele tem mestrado e residência pra fazer e um possível doutorado no futuro. Eu acho ele muito corajoso, porque eu corri de mestrado igual o diabo corre da cruz. E ele tá super nessa, ele é dentista, porque já me perguntaram se ele é dentista, tá fazendo a residência em bucomaxilo lá na USP e agora vai pro mestrado. E pelo menos uns 2, 3 anos ele vai ficar com certeza em Ribeirão. Então a gente tava esperando pra ver se realmente, tipo, ele ia seguir com a residência, ele ia seguir com o mestrado, se ele ia voltar, enfim. E aí com certeza ele vai ficar lá, então eu estou me mudando. A gente ainda não tem nada, então tem um sonho mesmo. Só que eu vou pra Ribeirão nesse final de semana, a gente vai começar a dar uma olhada em apartamento, ver esse tipo de coisa. A minha ideia é ir voltar, mas pode ser que eu fique. Então eu ainda tenho tudo pra decidir, porque minha mãe vai pra Ribeirão também, minha mãe tem um compromisso em Ribeirão, então tipo, a gente meio que ia aproveitar a carona aí com ela. Mas pode ser que eu não volte com a minha mãe pra ficar vendo apartamento lá. Está tudo a decidir ainda, porque esse show atrapalhou, porque era pra eu ter ido no começo da semana, agora, né, e depois eu voltava com a minha mãe no final de semana, porque essa semana meu namorado não tá de plantão, então fica mais fácil da gente ver as coisas juntos, mas na semana que vem ele tá de plantão, então não dá pra fazer muitos planos. Então a gente não sabe muito o que a gente vai fazer. A gente já viu alguns apartamentos na internet que a gente quer ir conhecer. Então assim, eu vou tentar, eu queria ir na quinta pra na sexta eu
poder, tipo, visitar apartamentos. Mas enfim, vamos ver como que vai, assim, a vida. Eu vou pra Ribeirão, então isso vai atrapalhar um pouco minha leitura, mas eu vou tentar não deixar atrapalhar muito. Então, como eu falei, eu vou pegar Prazeres e Lentes pra ler. Eu vou ler a sinopse aqui pra gente dar uma inteirada. É isso, ainda tem um tempinho pra minha reunião começar, então vou ler a sinopse. Aqui tá isso assim, ó, uma criativa... inclusive já queria dizer, eu tenho um livro em inglês, mas ele ficou aí com Deus, porque eu enrolei pra ler, e aí eu acabei recebendo o livro em português da editora. Eu recebi até a continuação. Este aqui tá no plástico, porque eu não vou ler agora, né, ter que ler o primeiro, que é Finais Violentos. E se vocês acham esses títulos meio aleatórios, é porque isso aqui faz parte de um poema de Shakespeare, que é Estes prazeres violentos têm finais violentos. Eu adoro esse trecho, assim. Enfim, é que tem isso assim, ó. Então, muito obrigada, Alta Novel, por ter me enviado e estar colaborando com essa leitura. Uma criativa releitura de Romeu e Julieta em Xangai de 1920, com gangues rivais e um monstro das profundezas do rio Huangupam. Então eu já imagino uma coisa meio sombria por ter monstros. Eu não sei porquê. O ano é 1926 e Xangai responde à melodia da devassidão. Uma disputa sangrenta, pra mim, sangue, matança, inverno. Uma disputa sangrenta entre duas gangues tinge as ruas de vermelho, deixando a cidade totalmente indefesa nas mãos do caos. No coração disso tudo está a Julieta. Juliet Kai, uma jovem de 18 anos e ex-melindrosa que voltou para assumir o seu posto como a orgulhosa herdeira da Sociedade Escarlate, uma organização criminosa muito acima da lei. Seus únicos rivais à altura são os Rosa Branca, que combateram os Escarlates por gerações. Por trás de cada uma de suas ações está o seu herdeiro, o Roma Montagov, o primeiro amor de Juliet e o primeiro traidor. Entretanto, quando as gangsters de ambos lados dão sinais de instabilidade, culminando no ato de dilacerar o próprio pescoço, as pessoas começam a murmurar sobre uma epidemia e um surto, sobre um monstro nas sombras. À medida que as mortes aumentam, Juliet e Roma precisam deixar suas armas e os seus rancores de lado e trabalharem juntos. Afinal, se eles não puderem impedir essa catástrofe, não sobrará cidade alguma para dominarem. Então é aquele Enemies to Lovers. A gente já viu que teve uma traição ali, betrayal, eu acho, não acho que seja traição romântica. Enemies to Lovers são obrigados a conviverem juntos e a lutar juntos, porque se eles não lutarem juntos pra vencer o bem, o maior, né, o problema maior, eles vão todos morrerem, eles não vão ter como lutar entre eles. É isso, o livro é bem grandinho, ele tem 450 páginas e ele é bem molenga, ó, gosto. E aí então eu tenho uma reunião agora, igual eu falei pra vocês, e aí depois eu vou começar a ler. E assim, gente, eu na semana passada li Jogos Vorazes e eu fiquei completamente obcecada com Jogos Vorazes. Eu li tipo os 3 livros em 3 dias, basicamente. Então eu não sei se eu tô entrando de ressaca ou se eu tô com um sentimento de tipo assim, queria estar no mundo de Jogos Vorazes ainda. Não que tipo assim, Jogos Vorazes, eu não sei, porque pra mim a ressaca literária é tipo assim, eu sei que eu não quero ler. E eu tenho a sensação de que eu quero ler, mas eu sinto que eu quero ler alguma coisa no mundo de Jogos Vorazes, porque eu adorei aquilo. E eu poderia ler Cantiga de Pássaro e Serpente, só que eu quero deixar pra ler mais parte da adaptação, porque minha cabeça é ruim de lembrar. Então eu vou tentar com esse aqui. Se não rolar, aí também acho que vocês não vão ver esse vídeo. E é isso. Beijo. Depois quando eu começar a ler, eu venho contar pra vocês como ando. Tá, eu tô a coisa mais feia do mundo, mas é porque a minha franja tá mais curta, né, gente? E aí eu não gosto de secar com secador, então eu tô de bob pra franja ficar no formato. São 8 horas da noite agora e eu não li nada, então eu vou começar agora. Eu vou comer um docinho enquanto eu leio pra me agradar e me dar vontade de ler mais. É isso. Eu não sei porque eu achava que tinha, sei lá, um mapa, mas não tem. E é isso. Olha, ele tem umas páginas meio pretas também. Curioso. É isso, então eu vou ler e aí eu venho atualizando vocês sobre isso. Eu acabei de descobrir que eu vou sim, eu vou na quarta-feira pra Ribeirão, então eu vou levar, óbvio, a câmera comigo, pra gente continuar gravando os vlogs lá. Então eu vou estar num lugar completamente aleatório. Tem um prólogo aqui, o prólogo não tem data, mas aí o capítulo 1 é em setembro de 1926. Quase 100 anos. E é isso, tchau. Venho atualizando vocês conforme eu for lendo. So comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Oi, gente, apareci aqui de cabelo enrolado já. São 10 horas da noite
E aí, por que eu enrolei o cabelo? Porque eu quero estar bonita no show, né? Óbvio. E aí eu tava lendo no Kindle enquanto eu enrolava o cabelo. E assim, isso aqui vai durar? Eu não garanto. É tipo assim, eu preferi fazer agora e dormir com ele enrolado do que eu ter que acordar amanhã às 5 horas da manhã e enrolar o cabelo, sendo que eu posso dormir um pouco mais. E aí a gente vai tentar fazer um negócio, eu já fiz e todas as vezes que eu faço dá errado. Então a gente vai ver se vai dar certo, que é fazer com a legging. Só enrolar meu cabelo com a legging não dá certo. Tipo, lavar e não fazer babyliss e só enrolar com a legging. Não fica bom, fica bem ruim inclusive. Tipo, ele fica todo, sei lá, não fica bom. Aí eu pensei, vou fazer o babyliss e ver se dá certo, tipo, vai manter as curvas do babyliss, sabe? Então a gente vai testar. Eu queria um bob maior pra eu passar isso aqui no meio do bob, mas eu não tenho um bob maior do que isso, então isso aqui vai ter que servir, vai ter que ficar assim. Então, eu não sei se vocês já viram isso alguma vez na vida de vocês, eu já vi isso no TikTok, eu não sei se vai dar certo com o babyliss. Esperei o babyliss dar uma esfriada e agora a gente vai tentar. Peguei uma legging e é basicamente você pega uma mecha do cabelo, limpa ela bem e aí você enrola na legging. Tem um troço que você pode comprar que é um negócio de... tipo um negócio fofinho assim. Ai, isso aqui tá me irritando. Nossa, eu acho que eu nunca apareci tão feia nesse YouTube, mas enfim. Eu vi um vídeo de uma menina que ela vai pegando... porque, tipo, todos que eu vejo, você vai pegando a frente e atrás não fica muito definido. E aí, o que eu vi, ela vai pegando, tipo, frente e trás, tipo, fazendo assim, sabe? Então eu vou tentar fazer também. E aí eu vou juntar aqui. Tipo, vou pegar um da frente, um da trás e um de trás. E ir juntando os dois. Porque quando eu faço só, tipo, a frente... não fica bom, porque atrás fica muito sem nada, sabe? Então vamos tentar fazendo desse jeito. Ai, gente, tô torcendo pra isso aqui funcionar. Aí qual que é a minha ideia? A minha ideia é, tipo, amanhã acordar, ver como ficou, fazer 2 coques e, tipo, ir pra São Paulo com coque. Aí a hora que eu chegar lá eu solto. Provavelmente ele vai estar, tipo, bem armado, se funcionar. Mas aí até a hora do show ele já soltou. E aí eu vou prender com um scrunch. Eu sempre prendo com um rabinho normal e, tipo, nunca fica bom. Então eu vou tentar desses scrunchies que é forradinho, sabe? Às vezes vai funcionar. E aí tem que coisar bem a pontinha dele. E aí a moça, ela sempre enrola assim. E aí ela faz assim. E aí agora eu acho que eu vou prender um rabinho aqui, né? Pra ficar no lugar. Não tenho um rabinho aqui agora, mas já é o pé. Porque, tipo, tá. Agora eu vou tentar o outro lado. Tô confiante, gente, dessa vez. Acho que vai dar bom. Enfim, eu vou falar um pouco da história. Eu parei no capítulo 5. O que tá acontecendo, né? Não deu pra entender muita coisa até agora, mas a gente tem a Juliet, igual eu falei, e tem o Roma, e cada um é, tipo, herdeiro de um clã, igual a gente já tinha comentado sobre. Cada um é o herdeiro de um clã de máfia. Até onde eu entendi, é máfia de, tipo, ópio. A família do Romeu, eles são russos, e a família da Juliet, eles são chineses mesmo. E aí se passa em Xangai, né, igual eu já falei. E aí aconteceu alguma coisa 4 anos atrás, porque, tipo, a Juliet, ela foi criada em Nova York, ela não foi criada em Xangai. Ela foi mandada embora pra Nova York há um tempo. E aconteceu alguma coisa 4 anos atrás, que é alguma coisa que eu acho que foi o quê? Alguma relação entre a Juliet e o Romeu, tipo, e as famílias descobriram. Eu acho que é isso. Não cheguei em nenhuma parte que fala sobre isso, sabe? Tipo, com certeza. Mas eu acho que só pode ser isso, né? O que mais seria? E aí ela, tipo, voltou pra Nova York e aconteceu alguma coisa e, tipo, o Roma, ele meio que... não que ele perdeu o posto de herdeiro, mas o pai dele não confia tanto nele depois disso. E aí o livro começa com uns caras, tanto da Rosa Branca, que é a máfia do Roma, quanto os Escarlates, que é a da Juliet, sendo atacados por alguma coisa que a gente não sabe o que é. Aí depois, tipo, pula pra Juliet num lugar, tipo um cabaré, assim, sei lá como que chama isso. E o Roma chega lá e fala que quer conversar com o pai da Juliet. É, tipo, muito estranho você ver o seu inimigo no seu território, né? Mas, tipo, fica tudo bem. A Juliet não deixa ele encontrar o pai dela. Mas aí um cara lá no salão, ele meio que, tipo, o cara próprio se mata, sabe? E é muito doido essa parte, porque, tipo, fica meio sem sentido.
Não sem sentido, mas dá pra entender que, tipo assim, o cara mesmo tá meio que se enforcou, sabe? Tipo, ele mesmo se matou. Gente, eu tô muito feia, né? Enfim, e aí tem essa cena, e aí depois a gente pula pra Juliet. E, tipo assim, a gente dá a entender que pela Juliet ser mulher, tipo, não é que pela Juliet ser mulher, meio que, tipo, os primos dela querem tomar o posto de herdeira. Óbvio, né, gente? Quem não quer ser herdeiro de uma máfia milionária? Todo mundo. Ai, acho que eu tenho que fazer isso agora. Eu vou tentar dormir com o Bob. Eu duvido que eu vá conseguir, mas eu vou tentar. Calma, gente. Porra, eu tô muito feia. Mas enfim, aí a Juliet, ela fala que, tipo, ela é mulher e meio que ela percebe como... A Juliet, tipo, ela percebe como que a família dela, tipo, os primos e tal, querem ocupar o posto dela, sabe? E eu tô muito feia. Eu não tô dando conta. E aí, enfim, o Roma já tem essa suspeita de ter um monstro ali no cais. Tipo, ter sido um monstro que... Já tá rolando uns boatos ali na cidade de que foi um monstro que tá solta. Que é esse demônio, eu acho, que a gente vai encontrar em algum momento. E é isso, gente, que até aconteceu até agora, assim. Deu pra entender mais ou menos o tom da história, mas não tenho a menor ideia de onde isso vai. Eu espero que o Roma e a Juliet ficam juntos no final, sem se morrerem. Mas enfim, eu vou ler um pouco mais, mas amanhã, antes de eu ir pra São Paulo, eu apareço aqui pra dizer pra vocês como que... o quanto eu consegui ler antes de dormir, enfim. Porque, gente, eu me nego a aparecer aqui de novo, entendeu? Uma vez só já tá... Eu tô parecendo um Etevaldo. Mas enfim, é isso. Boa noite. Por favor, não façam figurinhas minhas. Bom dia, amigos. Eu já tô com o meu cabelinho preso. Ficou até que ok, assim. Não ficou perfeito, mas manteve bem as curvas de ondulação. Então agora eu vou pra São Paulo, assim. São 6h15. Eu acordei 5h50. Ai, tô passando um óleo no rosto porque eu vou ficar bastante tempo na van. Geralmente resseca muito o rosto. E, tipo, o meu rosto tem que estar mega hidratado pra maquiagem ficar minimamente bonito, senão fica uma merda. Eu vou me maquiar no caminho. Eu não li nada ontem, tipo, depois que eu desliguei a câmera, eu não li nenhuma mísera página, mas eu vou levar meu Kindle. Coisa que, tipo assim, eu acho que vai ser meio inútil, mas é mais pela consciência, sabe? Tipo assim, ah, tá bom, tem um livro pra ler. Se fizer alguma parada e sobrar um tempinho, enfim. Agora eu vou comer e ir pro lugar da van, que é perto do aeroporto, então, tipo, é bem longe da minha casa. E é isso, amigos. Até quarta, porque, né, não vou... Acho que eu não vou gravar nada hoje. Talvez eu ponha aqui um vídeo do show pra vocês. Oi, Bookmigos. Gente, é quarta-feira, são 10h40. Eu vou pra Ribeirão daqui a pouco. Eu cheguei do show hoje, era tipo umas 6h30 da manhã. Eu cheguei, deitei e dormi. Aí eu acordei agora e tomei um banho, porque eu tava fedidíssima. Lavei o cabelo também, porque tava triste de tanto que eu suei. Foi muito bom. Depois eu venho contar mais. Eu não li nada. Eu acho que eu li um capítulo só, enquanto o ônibus tava... O ônibus não, a van tinha parado e eu não desci na parada. Agora eu tô indo pra Ribeirão. E aí a hora que eu chegar lá eu venho atualizar vocês, mas o show foi muito bom. Eu vi o meu marido, o Luke Hemmings. Ele é maravilhoso, entendeu? E é isso, acabei de arrumar minha mala agora, meu quarto é um caos, mas assim, vai ficar, entendeu? A Júlia do domingo, agora que eu chegar em casa, que se vire com isso. Oi, amigos, já tô aqui na casa do meu namorado. Eu cheguei faz, sei lá, 1 hora mais ou menos. E aí eu fui deixar ele lá na USP, que é onde ele estuda, né, faz mestrado e residência. E eu vim aqui pra casa dele, porque a gente veio só com o carro dele. E aí me bateu um sono, eu falei, eu vou dormir, mas eu não quero dormir porque senão depois vai atrapalhar o meu sono da noite. Aí eu falei, bom, vou fazer algumas coisas que eu preciso fazer. Meu computador tá, tipo, travadíssimo. Ele tá atualizando, ele tá mega travado, tipo, tá uma merda. E eu quase nunca uso o notebook porque eu tenho um computador, né, de mesa em casa. E aí eu só uso o notebook quando, tipo hoje, estou aqui. E aí ele tá travadíssimo. Aí eu vou aproveitar pra atualizar o sistema dele, porque mudou. E aí agora ele tá aqui, tipo, travado. E eu vou atualizar ele, porque eu acho que talvez ele tá meio
ruim por conta disso. Ele não para de ficar aquela bolinha girando, sabe? E aí eu queria dormir, mas eu não vou, porque se eu dormir depois eu não faço mais nada da minha vida. E aí então eu vou ler. Eu vou botar o celular pra atualizar, o computador pra atualizar, quer dizer, e aí vou ler. E aí depois, mais tarde, eu... Ai, gente, não tá dando esse computador. Sério, pera. Ai, tô confusa. Botei o computador pra atualizar, porque ele tá horrível. Eu não uso muito, então, tipo, eu nunca atualizo. E aí ele fica travando depois quando eu pego pra usar. E aí eu vou botar ele pra atualizar, vai demorar um pouquinho. Eu vou aproveitar pra ler enquanto isso. Eu vou tentar não dormir, porque eu quero tentar dormir cedo hoje. E se eu dormir agora, depois eu não consigo dormir mais. Então a gente vai ler junto agora. É isso, não tem muito o que dizer. E eu pensei em sair pra ir em algum lugar, tipo, comer alguma coisa. E, tipo, ficar lendo em algum lugar, sabe? Eu queria um mousse comer alguma coisa. Mas eu tô com o carro do meu namorado, né? E aí, a hora que a cirurgia que ele tá fazendo acabar, eu preciso buscar ele. Então é minha cara eu chegar num lugar, pedir uma comida e na hora que eu, tipo, pedir a comida, ele me ligar pedindo pra buscar ele. Então eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu tenho que terminar umas coisas do livro da Lud pra fazer, do post de hoje, então eu vou ler um pouco. E aí depois eu vou terminar de fazer isso. E a pessoa me acompanhando. Gente, a hora que eu comprei no Prime Day, eu comprei esse trocinho de massagem, tá vendo? Tem bolinha, aí você liga ele na tomada. Peraí que eu vou ligar pra vocês verem. Aí você liga assim na tomada, ó, as bolinhas vão mexendo. Ai, é tão gostoso. E aí ele faz massagem. Eu vou aproveitar pra fazer massagem na minha perna que tá acabada, enquanto eu leio e vivo um dia de madame. Porque hoje basicamente vai ser isso, eu não vou fazer nada. Vou ficar de molho me recuperando de ontem. E vou ler Prazeres Violentos. Eu li... Ai, pera. Eu tinha parado no capítulo 5, se eu não me engano. E eu acho que eu li ele ontem, no Kindle. Então eu vou conferir. Mas enfim, não andei muito na leitura, mas espero terminar em breve. Espero ler bastante hoje, vamos ver como que vai. Tem chance de eu dormir, né? Mas eu espero que não durma. Gente, 8h30 da manhã da quinta-feira, eu acabei de acordar. Sabe que horas que eu fui dormir? 6h30 da tarde. Eu acho que eu nunca dormi tanto na minha vida. Gente, ontem eu falei que eu ia ler um pouco. Eu falei, eu vou ler muito hoje. Gente, eu não li nada. Eu li, eu vou até ver o tanto que eu li. Eu tava no 5, aí eu li até o capítulo 7. Aí eu dormi à tarde. Eu nem vi eu dormindo, eu tava muito cansada, né, por conta do show e tal. Aí eu nem vi o tempo passar, tipo, eu dormi. Aí eu acordei umas 4h30, eu acho, com meu namorado me ligando, falando pra eu buscar ele. Aí eu busquei ele. Aí a gente foi no shopping, que ele precisava trocar uns negócios. E, tipo, eu não tinha almoçado, porque a gente tinha comido um salgado só. Porque a gente veio bem na hora do almoço pra cá. Aí eu falei, nossa, acho que eu vou comer alguma coisa no shopping. Aí eu comi uma parmegiana, inclusive até sobrou, acho que vai ser meu almoço. Aí eu falei, bom, eu vou comer alguma coisa. A gente comeu lá no shopping umas 5 horas. Porque, tipo, ficou aquele limbo entre almoço e janta, sabe? Aí a gente comeu, aí a gente veio embora. E aí tava os dois acabados, porque ele ficou uma semana inteira de plantão e uma semana sem ser plantão. Essa semana não é plantão, mas acho que ele tá cansado da semana de plantão passada. E na sexta ele entra de plantão de novo. Então, tipo, acho que qualquer momento que ele tem livre pra dormir, ele também tá dormindo. Aí a gente chegou aqui, eu deitei assim, tipo, eu tava lendo, eu tava ouvindo ele falando com a mãe dele no telefone. Só que eu já tava desligando, sabe? Aí eu consegui chegar no capítulo 8, porque, tipo, eu não sei como, pra não parar no meio do capítulo. E eu dormi. Não eram nem 7 horas, tava começando a ficar escuro. E eu acordei agora. Eu acho que acordei, tipo, 1h da manhã pra tomar água, que eu tava com muita sede. E dormi de novo. Eu nem ouvi ele saindo. Aparentemente ele saiu em algum momento. Eu nem ouvi, eu acordei agora. Porque tá maior barulhão de obra aqui do lado. E aí por isso que eu acordei. E é isso. Nem sei o que a gente vai fazer hoje. Ele tá na faculdade agora. Ou no hospital, eu não sei. Eu nunca sei o horário dele. E ele precisa ir na imobiliária resolver as coisas desse apartamento pra entregar esse apartamento. E a gente precisa ver o apartamento também. Não sei se a gente vai fazer isso hoje. Eu acho que não. Eu acho que eu vim pra cá, tipo, pra tentar fazer isso, mas eu tô achando que a gente não vai fazer nada. Meu café da manhã é bem saudável, um chocolate. E hoje eu quero, tipo, ficar de molho. Eu preciso fazer coisas de trabalho, então eu vou fazer isso já. E ler. Eu preciso botar meta, gente, porque senão eu não vou sair do lugar. Eu tô na página 87, então pelo menos 150 hoje. Parar na 150, o que é pouca coisa, se parar pra pensar, mas vamos ver. 148, então. Minha meta agora de manhã.
Mas o meu desejo mesmo é chegar na metade do livro hoje. Vamos ver se eu consigo. E é isso, eu tô chocada, porque... Gente, eu dormi muito. Eu dormi ontem à tarde. Eu dormi agora. Gente, tô até assustada. Mas eu tô sentindo, tipo, o meu corpo descansado, sabe? Acho que eu precisava disso. Mas tô chocada. It's really not fair. Oi, amigos. A gente tá com a mesma roupa de ontem, porque, tô com preguiça, sabe? Eu fiquei a manhã toda fazendo coisas de trabalho, eu nem consegui ler. Agora são 3h24. Eu acabei de almoçar, faz, sei lá, uns 10 minutos, porque eu tava ocupadíssima. E aí eu fiquei, sério, a manhã inteira igual uma doida. Aí agora eu fui na lojinha do prédio comprar um sorvete. Muito bom. Porra, que delícia. É da Ice by Nice. É uma sorveteria aqui de Ribeirão Preto. Tem ali em Rio Preto também, não sei se tem em outros lugares. E aí eu vou voltar a ler, porque eu não li quase nada. Eu tô com o e-book aqui, que é mais fácil. Tô em 25%, vamos ver, gente. Vamos ver se consigo ler até 50% hoje. Almocei assistindo Amores Verdadeiros. Eu comecei a assistir uns 10 minutos só. Eu falei, não, vou ler. Eu vou ler. E aí a gente vai ler juntos. Gente, eu amo essa música, é a minha favorita do álbum novo de 5 Seconds of Service. Essa semana a gente tá temático, né, de 5 Seconds. Enfim, gente, ontem eu trabalhei o dia inteiro, eu achei que não tinha muita coisa pra fazer. E a hora que eu vi, eu tinha 1 milhão de coisas. E aí eu fui ficando triste. Eu fui ficando triste porque, tipo, sei lá, eu só queria ficar lendo o meu dia e não parava de, tipo, chegar e-mail, tipo, resolva isso, resolva aquilo. Enfim, eu cheguei em 45%, quase consegui chegar em 50%. Mas é que eu fui ler, já tava bem tarde, tipo, a hora que eu fui engrenar na leitura, assim. E eu tava bem cansada já. E, tipo, eu tava exausta já, pra ser sincera, eu tava com muito sono. Foi difícil chegar até onde eu cheguei. Eu falei, putz, se eu pegar mais um capítulo pra ler, eu acho que eu não vou conseguir terminar o capítulo. Então eu só aceitei e fui dormir. Mas eu não vim contar muito da história pra vocês ainda, né? Mas eu senti que até agora eu tava tentando entender o que tava acontecendo. Enfim, agora eu vou explicar pra vocês. Hoje é sexta-feira e hoje a minha mãe vem pra Ribeirão também. Minha mãe vai ficar num hotel. Porque eu não sei se vocês sabem, eu tenho família aqui em Ribeirão. Eu tenho família em todo lugar, minha família é gigante. E eu tenho família aqui, tipo, família muito próxima. Eu passava minhas férias em Ribeirão quando eu era criança. Então, tipo, é família muito próxima mesmo. E aí tem a minha prima mais velha, que é, tipo, da mesma idade da minha mãe. Elas cresceram juntas. E ela tem 2 filhas da minha idade, que são as gêmeas. Então, tipo, a gente cresceu todo mundo junto, né? Minha mãe com a minha prima mais velha e eu com as filhas da minha prima mais velha, né? E aí a minha mãe e a minha prima mais velha vão no show amanhã, por isso que minha mãe vai vir. E aí eu e minhas primas, a gente vai provavelmente fazer alguma coisa. Minha mãe vai vir, então eu tenho, tipo, um tempo até ela chegar. E depois, com certeza, eu vou ficar, tipo, em função de coisas de família. Então eu quero aproveitar pra ler bastante agora. E vou explicar pra vocês mais ou menos um pouco da história, porque eu tava meio confusa até o momento. Agora eu tô entendendo mais ou menos pra onde vai o caminho. Então a gente tem os Escarlates, que é a família da Juliet. E a gente tem os Rosa Branca, que é a família do Roma, né? O nome dele é Roma, mas é Julieta e Romeu, basicamente. E aí, alguma coisa aconteceu no passado, quando a Juliet era bem criança, que fez a família dela mandar ela pra ser criada em Nova York. Então, tipo, a Julieta, ela não foi criada ali em Xangai. E aí, depois de muitos anos, a Juliet acaba voltando, acho que ela tinha uns 15 anos, ela acaba voltando pra Xangai. E ela acaba se envolvendo com o Roma, sem saber que o Roma é o Roma. Ela não sabia que o Roma era, tipo, seu arqui-inimigo, sabe? Eles meio que tem um namorico, só é citada essa parte. Eles têm um namorico, acontece uma coisa bem pesada ali na situação. E ela fica puta, né? Ela fica com ódio porque ela se sente usada. Porque meio que o Roma usa as informações, tipo, eles se encontravam e tal, e aí ele usa as informações pra fazer meio que um ataque ali na residência dos Escarlates. E aí, óbvio, a Juliette fica puta, ela acaba voltando pra Nova York, e tipo, ela odeia o Roma desde então. E aí a história começa com a Juliet voltando pra Xangai. Ela voltou a morar em Xangai depois de muitos anos fora. E ela vai ser, tipo, a próxima eu ia falar no trono. Mas é como se fosse, né? Ela é, tipo, a próxima a comandar os Escarlates, né? Só que óbvio que tem outros parentes que quer tomar esse posto. Coisas políticas, né, gente? E o Roma tá na mesma situação, porque ele é o herdeiro, né?
tipo, de sangue. Só que tem um outro cara que... Só que, tipo, o pai dele não confia muito nele. E tem um outro cara que chama Dimitri que, tipo, quer muito ocupar esse lugar do Roma. E aí começa a acontecer umas coisas muito estranhas na cidade, que são pessoas que elas meio que... Elas se sufocam, elas botam o dedo na garganta. Eu não entendi se é por dentro, por fora. Eu não entendi muito essa parte direito. E confesso que eu também não quero muito entender, porque eu acho meio traumatizante. Mas enfim, essas pessoas, elas meio que se matam. E aí o Roma descobre que é por conta de uns insetos que picam o cabelo e eles ficam na cabeça e eles se integram meio que no couro cabeludo e tal. E vai criando esse pânico nas pessoas. E essas pessoas, tipo assim, tem muita gente morrendo. Tanto civis quanto pessoas dos rosas brancas quanto dos escarlates. Então, tipo assim, é meio que generalizado, sabe? E aí eles acham que é alguma coisa que os comunistas... Porque a gente tá em 1926, a gente tem que lembrar... 26 ou 29? Ah, sei lá, 1920 alguma coisa. A gente tem que lembrar que tem toda essa coisa do comunismo na China, guerras, né? A gente acabou de sair da guerra do ópio e esse tipo de coisa. E aí também tem um monstro no rio que algumas pessoas viram, tipo, que entra no rio e tal. E esses insetos, aparentemente, eles deram origem ali no rio, eles saem do rio, sei lá, uma coisa assim. E aí meio que a Juliet, tipo, ela quer descobrir o que está acontecendo. E o Roma meio que, tipo, o pai dele botou ele nessa tipo, descubra, sabe, faz o seu papel, descubra o que é isso. E aí, eles meio que vão ter que, porque como tá afetando os dois lados, o Roma e a Juliet, eles pensam, não, por que a gente não tenta trabalhar juntos? Só que óbvio que, gente, as famílias se odeiam, né, então vai ser muito difícil eles conseguirem trabalhar juntos, afinal eles se matam o tempo inteiro. E é basicamente isso, assim, tem esse inseto que ele pica na sua cabeça e ele se liga com o seu cérebro, que deixa as pessoas loucas e elas se matam. E aí eles vão tentar investigar isso, tipo, o que é isso, o que tá rolando, entendeu? Pra isso tá acontecendo. E é basicamente isso, assim, eu sinto que duas coisas estão me incomodando. É uma leitura um pouco arrastada e, gente, a escrita é muito floreada, aquelas escritas bem, tipo, sabe, aquela coisa bem floreada, e eu não gosto muito disso, me incomoda, tipo assim, num grau, sério, eu odeio escrita muito poética, muito nananã, me irrita. E é isso, agora eu vou comer. Eu acordei já tem um tempo, já são quase 1h da tarde. Eu acordei tem um tempo e aí eu fiquei fazendo coisa de trabalho, e aí eu falei, bom, por hoje acabou. E aí eu fui, tipo, trocar de roupa, escovar os dentes, fazer meu skincare, e agora eu vou comer alguma coisa. Eu comi ontem tanto que eu tô cheia de ontem, mas eu vou comer um pão, alguma coisa assim, e ler. E eu vou ler, e aí eu vou atualizando vocês de como tá indo a leitura. Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sailing on the wrong course, keeping it together like I did before. Think that I've said this a few times. Even with that, has it ever felt right? I swear that this has happened every moment. Can I just be honest? I was only wondering, and maybe we could take it to a different conversation. Things will get... Gente, ontem eu li até a página 400, no capítulo 35. E aí, faltam 50 páginas só pra terminar o livro, então pode ser que eu termine agora, são 3h20. Então pode ser que eu termine ainda hoje, senão até segunda-feira no máximo, né? Óbvio, então até amanhã eu termino, se eu não terminar hoje. Mas enfim, aconteceram muitas coisas já que pode ser que seja spoiler, então não vou comentar aqui. Mas eu tava procurando na internet, porque faz muitos anos que eu li Romeu e Julieta, então eu não lembro de muita coisa, eu lembro do principal. E aí aqui nessa história tem personagens que são, tipo, do lado da Julieta e personagens da Juliet, e personagens que são, tipo, do lado do Roma. E aí eu procurei na internet os personagens que são da história original, sabe? E aí dá pra fazer alguns comparativos, como por exemplo, na história a gente tem, em Prazeres Violentos, a gente tem alguns personagens. Por exemplo, a gente tem Benedict, que é tipo o primo do Romeu e do Roma. Toda vez que eu falar Romeu, vocês vão entender que é o Roma. É o primo do Roma que, tipo, meio que tá do lado dele, sabe? E apoia ele e tudo mais. E aí na história original, eu acho que ele seria o Benvolio, que é tipo o primo do Romeu na história original. E aí tem o... Putz, como ele chama? O que foi que você tá rindo? Você tá rindo de mim? Não, tá ao vivo. Não, não é ao vivo, amor, é um vídeo. Desculpa. E aí tem um outro personagem que é o Marshall, que ele é tipo amigo do Roma. E aí eu acho que na história original ele seria o Mercúcio, que é o amigo do Romeu na história original. Eu achei isso muito legal. E aí na história
original tem a ama da Julieta, né? Mas a ama da Julieta aqui, ela morreu em um atentado há uns anos atrás. E aí tem só algumas coisas do lado da Juliette que eu achei que não são... Nossa, a câmera tá torta. Que não são, tipo, tão original, não são tão próximas quanto o original. Porque, por exemplo, a gente tem duas primas da Juliette que eu não consegui encaixar elas em lugar nenhum na história original, pelo menos não que eu me lembre. Tem um primo da Juliette que é o Tyler, que eu acho que talvez ele seja o Teobaldo, porque eu não lembro se o Teobaldo era bom ou ruim, porque o Tyler, ele quer passar a perna, né? Ele quer roubar meio que o coisa da Juliette. E aí, aqui na história tem a Rosalina, mas só que ela é pretendente do Romeu. E aqui na história tem a Rosalind, que ela é prima da Juliette. E aí eu não consigo imaginar ela sendo pretendente do Roma no futuro, sabe? E aí tem uma outra prima da Juliette, que é a Kathleen, que eu também não sei onde ela se encaixaria na história original. Se vocês souberem, vocês me contem. Mas enfim, tô gostando bastante. A única coisa que me incomoda, igual eu já falei, é a escrita muito floreada, porque eu acho que isso faz a leitura ficar muito, tipo... Eu tenho que ler várias vezes o mesmo parágrafo pra entender, sabe? Porque às vezes eu fico confusa. E aí isso é a única coisa que tá me incomodando mesmo, assim. É a escrita muito floreada e não é aquela escrita simplória, sabe? Tipo Colin Hoover, que você pega, lê e tá tudo bem. Não, é aquela coisa que fica meio te enrolando, uma coisa meio... Ai, como que fala? Quando você quer dizer uma coisa... Quando você fala uma coisa, mas você não quer dizer aquilo. Sabe aquela coisa meio... Vocês entenderam o que eu quero dizer? E esse livro é muito assim. Aí isso me incomoda muito porque eu não gosto de ter que gastar meus neurônios. E aí eu sinto que eu tenho que gastar um pouco dos meus neurônios lendo. Mas falta bem pouco. Ontem à noite eu li bastante. Tipo, a hora que eu vi, eu tava em 85% da história. Então, realmente, eu acho que do meio pra frente ele começou a engrenar. Porque a gente, até o meio da história, a gente tá entendendo, tá tentando entender o que tá acontecendo. Que é esse rolê do monstro, né? Dessas pessoas sofrendo esse surto, e aí tem só essa briga de família que não desenvolve, tipo assim, que fica nisso, sabe? O Rosa Branca odeia o Escarlate, e fica naquilo, e aí a partir do meio da história a gente percebe que a Juliette e o Roma, eles vão se unir pra tentar, né, tipo, chegar a algum lugar. E aí até então eu não tava sentindo nada muito do romance, eu acho que, sei lá, uns 80, 75% a gente começou a ver, tipo, que eles ainda se gostam, apesar de tudo que aconteceu, a gente vai entender um pouco do por que o Roma é assim. E uma coisa que eu gostei muito na história é porque a gente sempre tem a impressão de que, por exemplo, os homens na história eles vão ser mais violentos e as mulheres mais delicadas e, tipo, contra a violência. E aqui é meio que ao contrário. O Roma, ele quer governar os Rosa Branca em uma coisa mais, tipo, equidade e sem violência e tudo mais. Ele prega muito isso de que ele quer, tipo, governar a máfia dele, né? Com uma coisa menos violenta, eu não sei como ele vai fazer isso. E a Juliette, ela é meio tipo, foda-se, se eu precisar matar eu mato, e o Roma não. E aí eu acho isso muito legal, porque, eu não sei, na minha cabeça a gente sempre tem as mulheres como, nas histórias, né? Como, tipo, as que não pregam a violência, e aqui é totalmente o oposto. Tipo, a Juliette mata um cara e o Roma fica tipo assim, porra, você precisava mesmo ter matado o cara? E aí, tô gostando disso, mas eu cheguei no momento que eles... Parece que eles estão sendo feitos meio de, tipo, gato sapato, sabe? Eles são tão inteligentes pra estar fazendo isso. E eu fico pensando, gente, vocês estão muito mais inteligentes que isso. Você é mais inteligente do que isso, sabe? Pra ficar sendo feito de gato sapato. Então, eu não sei, isso foi uma coisa que me incomodou. Que eu já percebi isso antes, tipo... Percebi isso antes deles. E eu fico pensando, eu que sou burra, percebi isso antes, como eles são tão inteligentes, não teria percebido que eles estão sendo feitos de otário pelas pessoas. Mas tudo bem, né? É um livro. E eu tô muito curiosa pra ver como vai terminar, porque, tipo assim, faltam 50 páginas pra terminar e tem muita coisa a ser resolvida. E é óbvio, tem um segundo livro que também é gigante, então óbvio que nada vai ser resolvido aqui. Mas o livro tem que ter um final, eu acho, né? Tem que acontecer alguma coisa pra levar pra um segundo livro. E aí isso tá me deixando curiosa. E é isso, eu vou ler. E aí depois, na hora que eu voltar, na hora que eu terminar, eu volto pra contar pra vocês. E aí eu tenho as cartas, que eu não tenho a menor ideia de quando eu tenho que ler essas cartas. São cartas do Roma pra Juliette. Pelo que eu tô vendo aqui eu não quero ler, tá? Então, pelo que eu vi aqui, tem... Deixa eu mostrar pra vocês. Tem datas. Mas não foca. Tem datas, e as datas são, tipo... 1923, 1922. Pelo que eu entendi, isso é antes da história, né? Porque a história, eu não sei se ela passa em 1900, a história se passa em 1926. Então, tipo, é bem antes disso tudo. Então, em que ponto será que eu posso ler essas cartas? E é isso que me intriga um pouco. Nossa, mas será que ela no show, esses fogos? Deve ser, né? Que horas são? São 3h30, deve ser, deve estar começando agora. Acho que o primeiro show era agora.
Enfim, é isso, porque amigos, na hora que eu terminar eu volto. Até agora eu acho que ele tá sendo um 3,5, 4. E eu não acho que ele vai ser mais que 4, mas eu também acho que não vai ser menos que 3,5. Acho que vai ficar ali entre isso. E eu não acho que eu vou favoritar porque... Não sei. Até eu chegar na metade do livro eu tava tipo... Tipo assim, não é que tava chato, tava cansativo por conta da escrita. Não é o tipo de escrita que eu gosto. Quem gosta de escrita mais floreada, aquela coisa que dá uma enrolada no leitor, eu acho que vai funcionar muito bem. E aí alguém comentou no meu Instagram que a capa não tá centralizada. E realmente, e aí agora eu fico agoniada, porque toda vez que eu fico vendo essa capa, eu fico vendo e falando, putz, não tá centralizada. Vocês estão vendo que aqui tá bem mais perto do que aqui? E aí isso realmente me dá um pouquinho de desespero. Como a editora não percebeu isso, né? Tipo, gente, eu com meu olho destreinado percebi. Amor, você consegue ver que não tá centralizado? Você não vê? Vejo, tá mais pra cá. Tá mais pra cá, né? Ah, então tá. Como que a editora me vende isso, né? Não te incomoda? Porque namorada não se incomoda. Enfim, é isso. Beijo, tchau. Comfortable, but only if we make it. I just wanna say that, but you'd rather take it all back. Although you are sunlight, you stay in the shade. I'm dancing in a corner just to get a space, 'cause I wanna believe that. Ooh, I get lost, you go with your day. Oi, Bookmigos. Estamos de volta em casa. E eu vim aqui pra gente finalizar o nosso vlog. Hoje é domingo, eu cheguei de Ribeirão agora há pouco. Eu terminei o livro ontem. Logo depois que eu apareci aqui pra falar com vocês, eu já terminei o livro. E, gente, assim, eu gostei bastante. Eu falei que eu tava entre um 3,5 e 4. Eu acabei dando 4 porque eu gostei bastante do final. É um final um tanto quanto óbvio, tipo, esperado. Não é aquele final, tipo... Que surpresa. É bem esperado, eu acho que desde o começo eu já imaginava quem ia ser o vilão ali da história. A autora deixa isso bem no ar, tipo, desde o início. Mas eu gostei muito, eu acho que... Eu senti que do meio pro final, assim, o livro ficou bem mais dinâmico. Eu acho que... Eu não sei, eu reclamei muito da escrita, porque eu não gosto muito dessa escrita, tipo, floreada e muito poética e tal. Não é muito a minha vibe. Aí eu sinto que, tipo, da metade pra frente eu engrenei mais na leitura. Porque eu tava acostumando mais com a escrita. Acontece mais coisas também, porque o começo é bem paradão. Eu gostei muito dos elementos que remetem a Romeu e Julieta. Inclusive, eu não lembro se eu comentei aqui, mas acho que eu comentei. Que tem até aquele negocinho que você bebe que finge que é um veneno e não é, e deixa seu corpo parado por um tempo. Eu achei isso muito legal, porque, né, afinal, tem que remeter a Romeu e Julieta, já que é um conto de Romeu e Julieta, né? Eu tô bastante curiosa pra ler a continuação, porque o livro ele termina num momento bem explosivo, eu diria, sabe? Tem muita coisa acontecendo. E resolvem ali um pequeno problema, mas a gente tá vendo que um outro problema está por vir. Mas eu confesso que eu tô com medo de ler a continuação, porque afinal a gente sabe o que acontece no final de Romeu e Julieta, né? Eles morrem. Então eu espero que eles não morram aqui. Torcendo muito por isso. Foi um livro que eu gostei bastante, acho que foi um bom livro, uma boa escolha pro nosso desafio de julho. E assim, ele tem essa pegada mais sombria e tal, igual eu falei pra vocês, que eu gostei, acho que faz sentido pra mim ler um livro nessa pegada no inverno, nessa coisa mais sombria e tudo mais. Eu gostei bastante. Fica aqui a indicação pra vocês, não tem muito mais o que eu dizer, porque vocês acompanharam aí um grande vlog. Vou fazer uma pequena sessão de spoilers agora, então se você não quiser acompanhar os spoilers, um beijo, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você quiser comprar esse livro, não esqueça de usar os links do canal, tá sempre aqui na descrição. Agora eu vou falar um pouquinho de spoilers. Como eu falei, esse é o livro, ele é bem paradão, tipo, até muito tempo, até aqui mais ou menos, não acontece muita coisa, é aquela coisa, a Juliet e o Roma indo de um lugar pro outro, pra um lugar, aí eles descobrem uma pista. No começo eles estão trabalhando separados, mas aí eles acabam caindo nas mesmas pistas. Eles percebem que se eles trabalhassem juntos, o negócio ia fluir mais. Então é isso que eles vão fazer, meio que trabalhar escondido, né, das famílias, porque, né, tipo, eles são super inimigos. E aí o grande quê da história tem esse monstro, e eles acham que se você matar o monstro principal, todo mundo que tá contaminado, sei lá a palavra, não vai estar mais assim. E aí, em um determinado momento, a irmã do Roma... Porque até então, tipo, o que tava acontecendo? Tava matando pessoas ali do bando, mas, tipo...
pra eles tava tudo certo, sabe? É aquela coisa muito normal de tipo, não me afeta, então não é problema meu. As duas organizações, né, tanto os Escarlates quanto os Rosa Branca, eles estão nessa, tipo, tá bom, enquanto não me afetar, foda-se. E aí as pessoas estão morrendo, pessoas dos Escarlates e dos Rosa Branca também. Só que, tipo, não tá chegando no grande escalão, então eles não estão nem aí. A Juliet, ela tá bem envolvida porque, tipo, ela quer resolver isso. O Roma tá curioso. E aí, em um determinado momento da história, que eu acho que é quando a história dá essa virada, né, de papel, é quando a irmã do Roma, a irmãzinha nova dele, é contaminada. E aí, eles começam a trabalhar realmente muito juntos. Sobre o passado dos dois, a gente tem uma ideia, né? Igual eu falei, a gente entende que eles namoraram em algum... A Juliet, ela foi criada em Xangai, ela foi criada em Nova York, e aí, em um determinado momento, ela volta pra Xangai, meio que, tipo, pra passar um tempo, assim, quando ela tinha, tipo, uns 15 anos, eu acho. E aí ela acaba conhecendo o Roma, ela não sabe que o Roma é o Roma. E eles têm um trelelê ali e tudo mais. E aí acaba que o Roma dá informações de como entrar na casa dos Escarlates e tudo mais, e os Rosa Branca vai e meio que explode a casa dos criados e mata muita gente. E aí nisso a Juliet entende que foi o Roma, que o Roma, né, traiu ela. A Juliet, inclusive, ela acaba dando uma informação sobre a mãe do Roma, que vive isolada porque ela é muito doente, então ela vive, tipo, em segredo num lugar, e os Escarlates vai lá meio que pra se vingar e matam a mãe do Roma. Aí a gente vai entender que, na verdade, o Roma fez isso, ele meio que explodiu, assim, ele deu essa informação de como explodir essa casa dos criados, porque o pai dele descobriu que eles estavam tendo um trelelê e falou que ele tinha que matar a Juliet. E aí ele falou, não, eu tenho uma informação melhor. E meio que ele fez isso em troca, assim. Por muito tempo, a gente fica nessa de, tipo assim, nossa, ele é um filho da puta, porque ele fez isso, isso e isso. Mas, na verdade, ele fez isso pra salvar a Juliet. A gente entende que eles ainda se gostam. E, enfim, Romeu e Julieta, né, gente? Não tem muito o que dizer. Mas eu já imaginava que isso ia acontecer, sabe? Tipo, esse ataque não foi bem assim. E ele meio que tentou salvar ela matando outras pessoas. Aí você fica pensando, bom, isso é certo? Não sei. Não sei o que eu acho também. Aí no livro também a gente tem... O grande plot da história, basicamente, eles têm que matar esse monstro, descobrir quem é, porque eles percebem que tem alguém que tá criando esse monstro. Esse monstro, tipo, ninguém criou ele. E aí tem um cara lá, que eu não vou saber o nome dele, é Lápis, alguma coisa. E esse cara, ele diz ter uma vacina. Então, tipo, pô, se o cara tem uma vacina, alguma associação com esse monstro ele teria, sabe? Porque como ele tem a vacina. E aí a Julia, depois de muito tempo, por ser uma pessoa tão inteligente, ela demorou muito tempo pra perceber isso. Ela percebe que tem um cara que logo no começo da história ele foi procurar os Escarlates pra fazer negócios de um componente lá que ele vendia e tal. Era um cara britânico, Will Dexter, eu acho. Sei lá, o filho dele chamava Paul Dexter. Tá rolando, ele quer fazer esse rolê de fazer negócios com os Escarlates. A Juliet, tipo, caga pra ele, fala que não tá interessado. E aí, gente, assim, logo que esse cara aparece e ela menospreza esse negócio, eu já falo, ele vai ter alguma coisa envolvida. E realmente ele tem. Ele é um dos caras que... Ele meio que implantou lá o monstro em um cara. E esse cara, que ele era do Partido Comunista, ele meio que solta lá os monstros em determinado tempo lá, enfim. É tudo uma dinâmica ali da história que não vou saber explicar pra vocês. E foi isso, assim, aí esse cara, ele é apaixonado na Juliet, aí me lembra que a Juliet também tem pares, né, e esse cara chama Paul, então dá pra fazer uma associação ali. E aí no finalzinho, a Juliet consegue matar o cara que tá meio que sendo o alojamento do monstro, né? Eles matam, ela mata esse Paul, e aí no finalzinho, tipo, a última página, é um bilhete que é tipo uma carta, assim, do Paul, timbrada e tudo mais, falando que se ele morresse era pra pessoa liberar todos os monstros. Então, o segundo livro a gente já vê que vai ter mais monstros por aí. E me deu muita agonia esse monstro, porque... Eu acho que eu falei isso já no vídeo. É meio que um bichinhos, tipo, sei lá, insetos que eles entram na sua cabeça, eles se ligam com o seu cérebro e eles, tipo, causam meio que uma pane mental e você mesmo se, tipo, enforca, assim. O Roma, inclusive, ele é picado. No final da história, tipo, eles começam a entender que eles foram passados pra trás, porque eles vão até esse Lapa não sei das quantas pra tentar entender e tudo mais, que é o cara das vacinas, e esse cara, tipo, ele fica atrás de uma cortina, usa máscara, então não dá pra saber quem é ele, e ele fala que é, tipo, fulano de tal. E aí eles vão e matam fulano de tal e nada se resolve, e aí eles percebem que, tipo, tá, eles estão sendo enganados, as pessoas estão enganando eles, tipo, agora que eles perceberam isso. E aí eles percebem que, na verdade, quem se enganou foi essa pessoa que implantou o monstro, porque
implantou um monstro, não no fulano de tal, implantou um monstro no mordomo do fulano de tal, confundindo o fulano de tal com o mordomo. E é esse mordomo que tem um monstro, tipo, que é o alojamento do monstro. Aí eles vão, várias cenas de ação, não sei o que, vão e matam esse monstro. Aí meio que no meio do caminho lá, esse monstro ele explode assim e sai milhões de insetos dele. E aí nisso o Homer é picado. E a Juliette fica desesperada. Não, isso acontece antes deles matarem o monstro. O monstro tá indo lá e ele meio que, tipo, solta um monte de inseto. E aí o Homer é picado, ela fica desesperada e ela tenta matar o monstro. E aí o Paul chega e tenta impedir ela. Bem filme de ação, sabe? Aquelas coisas tipo, tem alguém que tem um tipo de assassinar outra pessoa, não sei o que. Aí no final das contas ela mata o Paul, mata o monstro. O Homer fica tudo bem, fica todo mundo muito bem. Aí eles vão até a casa do... Eles vão até o hospital onde a irmã do Homer tava sendo mantida sedada, né? Pra não se suicidar. E aí o primo, a Juliette tem um primo, eu já falei disso aqui, que ele quer meio que roubar o cargo dela, né, o Tyler. E ele sabe que a Juliette tá mancomunada lá com o Homer. E aí ele quer meio que desvendar ela e, tipo, acabar com ela pros Escarlates. Ele vai nesse hospital também e encontra... Na verdade, a Juliette encontra o Tyler lá fazendo várias ameaças. E aí meio que eles ameaçam um cara lá, que é um dos melhores amigos do Roma. Ele toma o negócio que parece que tá morto e ele vai ficar escondido por um tempo. E ninguém sabe, nem o Roma. A Juliette não contou nem pro Roma que ele que... Isso é no final da história? Ai, gente, eu já tô confusa. Eu não sei se isso é depois que eles salvam o mundo ou é antes. Eu acho que é depois que salva o mundo. Depois que eles matam o bicho, né? Eu acho que é assim. Mas enfim, em algum momento isso acontece no final da história. E aí esse cara, ele vai ficar escondido. Ele chama alguma coisa com M. Eu já esqueci, gente. Eu esqueci todos os nomes porque eu fico confusa. Marshall. O Marshall, ele é o que todo mundo acha que morreu. Porque rola uma briga, ele mata o Escarlate ali. E aí fica tipo, olho por olho. E aí eles vão matar esse. E aí a Juliette fala, não, deixa que eu mato. Ela dá tipo um soco na cara dele, dá o veneno, ele toma e finge que morreu. Mas não morreu de verdade. Enfim. Loucuras. E aí o livro acaba, a última página, como eu falei, é lendo esse negócio do Paul Dexter, falando que tipo, então se por acaso eu morrer, vocês liberem todos os monstros. Não sei quem são os outros monstros. Mas é isso. Esse foi o livro. Eu gostei bastante. Eu acho que ele foi por um caminho que, tipo, eu não esperava. Porque eu não sabia muito sobre a sinopse. Eu sabia que tinha um demônio. E eu sabia que era Romeu e Julieta. Mas também não sabia muito mais que isso. Me surpreendeu bastante. Eu gostei. Até uns 75% da história tava sendo um 3,5. Porque eu sentia que, tipo assim, eu tava gostando, mas tinha alguma coisa me impedindo. Que era a escrita. E aí depois eu sinto que, como a história ficou super dinâmica, muitas coisas acontecendo, eu consegui relevar o fato de eu não gostar muito da escrita, sabe? Foi um bom livro, uma boa história. E eu tô bastante curiosa pra ler a continuação. Não sei se eu vou ler por agora, mas até o final do ano eu com certeza quero ler. Porque esse livro tem muitos detalhes, sabe? Tipo, faz um dia que eu terminei de ler e eu já tô esquecendo. Então ele é um livro com muitos pouquinhos detalhes. Ele acontece bastante coisa, então você fica meio confuso. Porque ele acontece coisa, mas ele é meio parado ao mesmo tempo, sabe? São coisas que você fala, não é nada. E aí, tipo, fica um longo tempo só acontecendo coisinhas que você fica tipo, tá, em algum momento isso vai se ligar. E são coisinhas muito pontinhos, assim, que depois pra você ligar tudo, fica mais difícil. Então eu quero ler a continuação logo, porque senão com certeza eu vou esquecer. A hora que eu tiver que ler a continuação, eu vou ficar tipo assim, mas quem são essas pessoas? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistirem. Eu vejo vocês no próximo. Um beijo.